Graça e a paz estejam com a igreja nesse momento. Oremos pedindo ao Santo Espírito do Senhor que ilumine as nossas mentes, desvende o nosso entendimento para nós compreendermos a palavra do Senhor. Por nós mesmos nós não conseguimos e mais do que isso, pratiquemos os mandamentos do Senhor para a honra e glória dele, para o nosso próprio bem. Vamos orar? Bondoso Deus, carecemos mais do que nunca do mover do Teu Santo Espírito nesse momento. Esteja conosco, Senhor, com Tua presença real e marcante. Nós cremos que o Senhor está aqui neste momento. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é que conduz a igreja no caminho, Senhor, que nós devemos seguir. Por isso, Pai, pela instrução da Tua palavra, ajuda-nos a praticá-la, Senhor. Especialmente com relação aos princípios sobre família, casamento, criação de filhos, aquilo que o Senhor nos deu como ordem, como mandamento, como princípio, como padrão nas Escrituras. Oramos assim com alegria e uma santa expectativa no coração, no nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos continuar a série de pregações que eu intitulei Família, um projeto divino, mas antes de nós adentrarmos o assunto de hoje, eu gostaria de relembrar a igreja sobre o que nós nos propomos a caminhar ou trilhar nesses 3 momentos, que o Senhor há de nos preparar. Nós já vimos o primeiro momento, a primeira pregação, nós estudamos sobre a importância da família no projeto de Deus. Nós nos baseamos no texto do capítulo 2 de Gênesis, do versículo 18 ao versículo 25, a importância da família no projeto de Deus. Se você não esteve presente no culto, eu faço um convite a você, acesse o canal do YouTube da Igreja Cristã em Campo Grande, entre lá e ouça, assista essa pregação para que você pegue o fio da meada, para que você se inteire daquela base, porque é uma base importante para que a partir daí você também tenha um entendimento a respeito dessa pregação de hoje e da terceira pregação. Mas em resumo, o que nós vimos naquele primeiro momento foi que a família ela foi planejada e instituída por Deus, e se foi planejada e instituída por Deus, Deus tem princípios, Deus tem um padrão, e se esses princípios de Deus para a família são quebrados, as consequências negativas, consequências danosas virão como fruto da quebra desses princípios bíblicos. Não é o que o pastor está dizendo, não é o que você e eu achamos, mas é o que Deus diz. Se nós não cumprimos, se nós não obedecemos os mandamentos e os princípios dele, nós sofremos consequências danosas, desastrosas. Então, através dos princípios extraídos na palavra de Deus, Deus deseja mudar através do Espírito Santo, mudar não em primeiro lugar a nossa atitude, não emendar ações, mas em primeiro lugar Deus deseja mudar a nossa maneira de, como nós vimos, de pensar. Quando nós pensamos diferente, nós agimos diferente, não o contrário. Nós não agimos para que depois pensemos. Nós fazemos aquilo que primeiro pensamos, aquilo que está na nossa mente. Então Deus quer mudar os nossos conceitos, nosso padrão, que nós viemos configurados, pecaminosamente falando, nós viemos configurados com padrões totalmente inverso ao padrão de Deus. Deus quer mudar a nossa maneira de pensar e, consequentemente, os nossos desejos, os nossos sentimentos e as nossas ações. E isso tudo vai sendo reordenado e transformado segundo o agir do Espírito Santo dele e da palavra do Senhor. Foi o que nós vimos na primeira pregação. Hoje, segunda pregação, vamos ver sobre autoridade e submissão no lar, e o texto está lá em Colossenses, capítulo 3, de 18 a 21, e aí na última pregação, se o Senhor permitir, encerrando esse assunto, essa minissérie, esse breve estudo a respeito da família, um projeto divino, o Senhor vai nos instruir, creio eu, pela condução dele, pela direção dele, baseados em Colossenses 3,13, ele vai nos mostrar sobre restaurando relacionamentos na família. Hoje, então, nós vamos ver sobre autoridade e submissão no lar. E eu já adianto que nós precisamos da graça de Deus para nós trilharmos esse caminho de estarmos convictos, de vivermos os princípios de Deus no nosso casamento, na nossa família, no presente século. Por quê?
Porque querer estabelecer um casamento e uma família aos moldes de Deus, da palavra de Deus, em tempos como o nosso, onde a inversão de valores prevalece, é como que subir rio acima. É como que ir contra a correnteza. Nós agimos e nós vivemos contra a cultura. Por isso nós precisamos depender inteiramente da graça de Deus. E eu trago a você, para nós vivermos esses princípios contraculturais, nós precisamos depender da graça de Deus e precisamos também, pelo Espírito Santo, de coragem. Nós precisamos nos expor. Nós precisamos definir o que você e eu queremos para os nossos casamentos e para as nossas famílias. É isso que nós precisamos nos tempos que nós vivemos. Tempos que abertamente, explicitamente são ofensivos, pregam princípios contrários ao que Deus tem para a família e para o casamento. Você tem visto isso? Abertamente, explicitamente, ofensivamente. Então nós precisamos de dependência da graça de Deus e de coragem para nós vivermos esses princípios que o Senhor tem para nós. Porque para o mundo isso é loucura, para o mundo isso é retrógrado, isso é estranho, isso é do passado. Hoje, não, hoje a realidade de família é outra, quem sabe família nem deveria existir. Tem pessoas declarando isso abertamente, família tem que ser destruída. Mas não é o que Deus quer. Aliás, Deus instituiu a família. A família é um projeto e é uma instituição divina. E se você tem uma família, louve a Deus por isso. Agradeça a Deus por isso. Então, nessa segunda pregação, nós vamos ver sobre o padrão de Deus no lar cristão quanto à autoridade e submissão. Colossenses, capítulo 3, vamos lá, do 18 ao 21. Tem princípio para esposa, tem princípio para marido, tem princípio para pai, para mãe, tem princípio para filho. Então, se você está nessa condição de marido, de pai, ou de futuro marido, ou de futuro pai, preste atenção. Se você está nessa condição de esposa e mãe, ou de futura esposa, ou de futura mãe, leia com atenção. Se você é pai ou mãe, leia com atenção. Se você é filho, mesmo que a sua mamãe hoje tenha 90 anos de idade, você é filho, leia com atenção. Vamos lá? Versículo 18 do 3 de Colossenses. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Prestaram atenção? A palavra do Senhor, nesse contexto aqui, ela é muito clara, né? Ela tem uma escrita muito clara, muito objetiva, certeira com relação a cada uma das funções no lar e na família. Vamos então caminhar para nós estudarmos verso a verso, ponto a ponto do que o Senhor tem para nós. E de antemão eu digo que não há nenhuma dúvida do que o que nós lemos aqui diz respeito à autoridade e submissão. E a noção de autoridade e submissão nos dias atuais, ela está desfigurada. A noção de autoridade e submissão, ela está fora de uso. Irmãos, nós vivemos, não sei se você está apercebido do momento, mas nós vivemos um momento de total rebelião contra qualquer autoridade instituída. Qualquer autoridade instituída. E só a graça de Deus para possibilitar que nós vivamos esses referenciais da palavra dele sobre autoridade e submissão de forma contracultural, como eu disse no início. Nós temos que agir e devemos agir contra o que o mundo está pregando e querendo encharcar a nossa mente com conceitos avessos à palavra e os princípios de Deus. Isso está para nós. E essa mensagem sobre autoridade e submissão é uma mensagem que poucos querem escutar nesses dias. Poucos. Porque uma das marcas dos últimos dias é a rebelião, é um confronto a toda a autoridade. E isso tem começado na família.
Isso começa na família. Desajustes e desordens no casamento entre o marido e a esposa reflete nos filhos, e os filhos então passam a se rebelarem contra os pais, e consequentemente, uma família desajustada, uma família que vive esse ambiente de rebelião, de desordem, de confronto de autoridade, não respeito à autoridade e submissão, essa família entrega para a igreja, entrega para a escola, entrega para a faculdade, entrega para a sociedade, num modo geral, pessoas desajustadas no que toca à autoridade e submissão. Tudo começa na família. Vamos então ao contexto bíblico para nós aprendermos o que Deus tem para nós nesta manhã. E começando pelas damas, versículo 18, vamos ver um princípio muito importante, vital para você, minha irmã, esposa, versículo 18. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como convém no Senhor. O princípio que nós temos aqui na palavra do Senhor, para as esposas, não é um princípio de uma submissão exterior ou de aparência, não é, como eu disse no início, não é remendar atitudes, mas isso deve brotar como um fruto de um coração ganho pelo Senhor. Coração transformado pelo Senhor. Coração que está entendendo que o Senhor mudou a maneira de pensar, consequentemente vai mudar a maneira de viver. Porque pode acontecer de esposas terem ações, atitudes que demonstram uma submissão, mas que provém de um coração que está em rebeldia, em rebelião, não aceitando a autoridade do marido no lar, e isso não convém no Senhor. O princípio é claro, como convém no Senhor. Por quê? Como convém no Senhor? Porque o Senhor conhece o seu coração, esposa. O Senhor conhece aquilo que provém de dentro de você. A submissão deve vir do coração e refletir, gerar um fruto que venha de um coração transformado. É isso que o Senhor quer. Deus quer mudar o seu coração, minha irmã. E eu gostaria de trazer para a igreja o que submissão é, segundo o pastor John Piper. Tem aí projetado para você. Segundo o ensino do pastor John Piper, submissão é, leia aí bem alto, você homem, você mulher, você jovem, criança, adolescente, leia bem alto comigo, vamos lá. Submissão é o chamado da esposa para honrar e afirmar a liderança do seu marido, ajudando-o no exercício dessa liderança, através dos dons que ela tem. Submissão é uma libertadora decisão da esposa. E a gente pode pegar alguns pontos dessa frase, desse ensino do pastor Piper. Eu peguei aqui, por exemplo, ele ensina que submissão é honrar a liderança do marido, é considerar a liderança do marido. Submissão é afirmar a liderança do marido. Afirmar é dizer, realmente o meu marido é cabeça aqui no meu lar, na minha família. Ele é o meu cabeça, ele é líder para mim. Isso é afirmar. Não é um conflito, né? Não é aquela disputa de poder, né, no lar, para ver quem que manda mais. Submissão, pelo que o pastor Piper ensina, e é o que a palavra de Deus ensina, é a esposa tem que afirmar a liderança do marido. Dizer, não, realmente ele é líder aqui na minha casa. Ele é meu cabeça. A esposa não somente honra e não somente afirma, mas ela ajuda na liderança. Há irmãos, homens de Deus, que ensinam que o marido é o cabeça, mas a esposa é o pescoço, que ajuda a liderança do marido. Isso é um entendimento muito sábio. A esposa ajuda na liderança do marido. Isso é submissão. Ajudar o marido a ser um líder que glorifique a Deus no lar,
que ajuda o marido a ser o cabeça que Deus quer que ele seja. E para finalizar, essa afirmação do pastor Piper eu achei muito forte. É uma decisão libertadora. Ao contrário do que o mundo tem pregado abertamente, que submissão é uma escravidão para as mulheres, não. A palavra de Deus é libertadora. E se o mandamento de Deus é libertação para você, você tem que crer, minha irmã, que a decisão que você toma, eu quero me submeter e viver os princípios de Deus para mim, como esposa, é uma decisão libertadora, que provém não da boca para fora, mas é do coração. Minha irmã, se isso não é realidade na sua vida, ore ao Senhor. Peça ao Senhor, Senhor, eu quero de fato praticar os teus princípios como esposa. Me ajuda, Senhor, porque eu não consigo ainda, meu coração é duro, eu tenho rebelião ainda no meu coração, eu tenho desejo ainda de usurpar a posição e a liderança do meu marido, mas me ajude, Senhor, de coração a ser uma esposa auxiliadora. Vimos o que é submissão. Agora eu trago à igreja o que submissão não é. E isso precisa ficar bem claro também, porque esse ensinamento é libertador. Submissão não é inferioridade ou anulação da personalidade. A esposa não é inferior ao marido. A palavra submissão, ela diz respeito a estar debaixo da missão, submissão. A esposa está debaixo da missão. E qual é a submissão? É estar debaixo da missão do marido. E qual é a principal missão do marido? Obedecer a Deus e fazer a vontade de Deus na liderança, na condução diretiva do lar. A esposa está submissa, está debaixo dessa missão, ela honra, ela ajuda, ela afirma, e ela toma essa decisão de coração, decisão libertadora, em estar debaixo dessa missão do marido, que é liderar o lar para a glória de Deus, baseados nos princípios de Deus. Então, a esposa está debaixo desta missão. Deus fez a esposa o ser idôneo. Lembra lá em Gênesis que nós vimos, capítulo 2, versículo 18? A esposa, Eva, foi criada para complementar Adão, para ser, o que a palavra idônea significa? Para ser semelhante, ou para ser adequada, não para ser inferior. Ela está ao lado do marido, para ajudá-lo na missão dele, de conduzir o lar segundo a vontade do Senhor. Ela é apta, ela tem que estar apta, ela tem habilidades piedosas para ajudar o marido nessa missão, respeitando o marido na liderança da família. E diante de Deus, marido e esposa são iguais em valor, porém Deus deu a cada um funções diferentes. Deus deu ao marido uma função específica e deu à esposa uma função específica. A esposa deve se submeter ao marido e não achar que isso coloca ela numa posição de inferioridade com relação ao marido. E isso vai, quem sabe, ganhando o coração da esposa, isso vai fazendo com que ela se anule a sua vontade no relacionamento, e isso não deve acontecer. A esposa acha que ela deve recuar e não deve dar a sua opinião, e não deve ter a sua personalidade no relacionamento, e chega num fim trágico em que a esposa passa a ter medo do marido, vive em silêncio, numa opressão, num autoritarismo, quem sabe, do marido. Isso não é submissão. Minha irmã, submissão faz de você praticante de suas funções adequadas, para que Deus use o seu marido e você na condução do lar, você sendo submissa ao seu marido. E você tem que buscar sabedoria para ajudar o marido, tem que ser um pescoço sábio, tem que ser um pescoço sábio, buscar de Deus sabedoria, e a palavra de Deus está recheada de princípios para você, esposa, a viver e agir com sabedoria, para auxiliar o seu marido, para ser ajudadora, semelhante, idônea, eficaz no seu lar, não aquela esposa rixosa, briguenta, aquela esposa que fica espezinhando a cabeça do marido. Tem que buscar sabedoria de Deus, e, por exemplo, Provérbios 21, 19 mostra isso, né, que é para a mulher não ser uma mulher rixosa, briguenta, mas uma esposa que busca a sabedoria de Deus e que tem sim o seu papel fundamental
no casamento e na condução da família. Por quê? Porque muitas vezes, ou algumas vezes, né? Uns muitas, outros poucas, o marido ele toma decisões importantes, ele compra, quem sabe, ele vende, ele faz coisas e depois ele só comunica a esposa e a esposa não participa na tomada de decisão, né? Aí o marido chega para a esposa e fala, meu bem, eu tomei uma decisão, nós vamos vender tal coisa, nós vamos comprar tal coisa, eu já estive orando por muito tempo, eu estava refletindo sobre isso há muito tempo, mas fica tranquila que eu já tomei a decisão, entra no descanso que vai dar tudo certo. A esposa pode falar, e isso não vai fazer dela insubmissa, ela pode falar para ele assim, ok, você teve tempo para orar, você teve tempo para pensar, agora me dá tempo para orar e me dá tempo para pensar também. Da mesma maneira que você buscou sabedoria, me dá tempo para eu também buscar sabedoria, para eu poder te ajudar nessa hora, quem sabe é uma decisão que você está tomando pela emoção, eu quero te ajudar, então espera um pouquinho. Isso é ser submissa, isso é ajudar o marido na missão de conduzir o lar segundo os princípios de Deus. A esposa sabiamente vai falar assim, espera um pouquinho, vou te ajudar, não toma decisão ainda, por favor. Ela não está sendo submissa, pelo contrário, ela está agindo com sabedoria, para que a decisão seja a mais acertada possível. E pode acontecer que a vontade da esposa não prevaleça, e a esposa tem que buscar maturidade em Deus. Eu sei que é difícil quando a vontade da esposa não é feita, não porque eu sou esposa, mas porque eu sei o coração do ser humano. O meu também é difícil quando a minha vontade não prevalece, mas quando a sua vontade, esposa, não prevalece, ainda que você tentou ajudar de todas as formas, e o marido ainda, em vez de ser o cabeça, ele é o cabeçudo da família e toma aquela decisão que não deveria tomar, e as consequências vêm, consequências negativas por más decisões tomadas, a esposa não vai jogar na cara dele e falar, agora se vira, você que decidiu, eu não estou fora dessa. Não, você não está fora dessa. Você precisa buscar de Deus maturidade, sabedoria, equilíbrio emocional, para falar na hora certa, para mostrar o erro do marido, você precisa falar para ele entender que ele tomou a decisão errada. E falar para ele, meu amor, nós vamos colher junto essa decisão que você tomou errada. Eu estou com você, não no seu erro, mas eu vou orar por você, para que Deus diminua a disciplina dele sobre a sua vida, tenha misericórdia sobre a sua vida e sobre a nossa família. Esposa sábia, isso não é insubmissão. A esposa, portanto, que é submissa, ela não é inferior e nem perde a sua personalidade. Segundo ponto, submissão não é obediência total e irrestrita. Muitos falam que a esposa submissa é aquela que obedece em tudo, fica quieta, não tem vez e voz para nada. Não é isso. Submissão e obediência total não estão ligadas. É possível manter um coração submisso, respeitando, honrando, ajudando a autoridade e a liderança do marido no lar, não cultivando rebelião no coração e mesmo assim não obedecer ordens que são contrárias à palavra de Deus. Esposa, você não é obrigada a concordar com tudo e pecar para ser submissa ao marido. Isso não é submissão. Para você entender que submissão e obediência total não estão ligados, eu vou trazer 2 exemplos. Primeiro exemplo, Davi ele era fielmente submisso a Saul. Davi ele era submisso à liderança do rei Saul, lógico, antes dele se tornar rei. Davi ele era fiel, ele tinha um coração limpo, ele não tinha um coração de se rebelar contra a liderança do rei Saul. Porém, Davi, ele nunca aproveitou das loucuras de Saul para puxar o tapete de Saul e se colocar no trono. Davi não obedecia a Saul em tudo, porque Saul tinha momentos de loucuras, né, de decisões totalmente contrárias à palavra de Deus, às ordens de Deus para o reino. Davi não obedecia ordens pecaminosas de Saul, mas ainda assim ele era submisso ao rei Saul, tanto que ele teve a oportunidade de matar o rei Saul, de ser insubmisso, de aproveitar de uma situação de fraqueza do rei Saul e matar Saul e tomar o trono. O que ele falou? Longe de mim colocar a mão no ungido do Senhor. É nesse contexto que essa frase foi dita. Eu não quero tomar o lugar de Saul na hora errada. Sou submisso a ele, ele é o meu rei, ele é o meu rei.
mas ainda assim Davi não obedecia Saul em tudo, nas loucuras e nos pecados de Saul. Outro exemplo agora especificamente com relação ao casamento. Vocês se lembram de Abigail e Nabal? Abigail e Nabal. Nabal era um cara louco, beberrão, violento, demoníaco. Um dia soldados de Davi foram até Nabal, pediram comida para ele, pediram pão para ele. Nabal tocou os soldados de Davi da casa dele, falou: não, aqui vocês não vão ficar. Davi ficou furioso com isso, e Davi, por conta dessa postura de Nabal, Davi decidiu acabar com a vida de Nabal e com sua família. Quem sabe nesse momento Abigail pudesse dizer assim: Senhor, o Senhor ouviu minhas orações, até que um dia o Senhor vai tirar esse homem da minha vida. Não foi isso que ela fez. Abigail foi até Davi, suplicou a Davi por misericórdia, falou: toma aqui alimento para você, para a sua tropa, mas, por favor, livre a minha vida e livre a vida do meu marido, da minha família. Ela foi insubmissa? Não, mas ela não obedecia Nabal em tudo, nas loucuras do marido Nabal. Ela foi submissa, ela não obedeceu, não foi conivente com os pecados de Nabal, mas mesmo assim ela cumpriu os princípios de Deus ali no seu casamento. E às vezes o marido ele está entrando por um caminho que não é o mais acertado, não é segundo a palavra e os princípios de Deus, e a esposa ela pode ajudar o marido a discernir, a tomar decisões com sabedoria, da maneira correta, e ela não, por ser submissa, ela não está obrigada a pecar. Meu amor, o marido chega para a esposa: assine esse documento aqui na firma para mim, é algo ilegal, mas tudo mais vai dar certo, fica tranquilo que eu resolvo. A esposa não é obrigada a assinar, e com sabedoria ela vai dizer para o marido: meu amor, meu marido, nesse caminho eu não vou com você, não, aliás eu vou falar para você, não faça isso, não tome decisões pecaminosas, ilegais, e eu não assino esse documento da firma com você, para fazer coisa errada? Não faça isso. Isso não é insubmissão, perceberam? Insubmissão não está ligada à obediência total e irrestrita. A esposa ela está para ajudar o marido a exercer a sua autoridade baseado nos princípios de Deus. Esposas, prestem atenção para nós encerrarmos esse segundo ponto. A vontade do seu marido não pode estar acima da vontade de Deus. Vamos agora, viramos a página com relação aos ensinamentos para esposas, vamos agora aos ensinamentos para maridos. Vimos o versículo 18, agora vamos ao versículo 19. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. E a primeira coisa que nós temos que entender é que o amor, no verdadeiro sentido de Deus, é um amor sacrificial. Mas Rodrigo, de onde você tirou isso desse versículo 19 de Colossenses 3? Não está explícito aqui no versículo 19 de Colossenses 3, mas por serem Colossenses e Efésios cartas gêmeas, o princípio que está embutido nesse versículo 19 do capítulo 3 de Colossenses, está lá em Efésios capítulo 5, versículo 25. Abra lá, por favor. Efésios 5, 25. É uma cópia. A carta aos Colossenses é como se fosse uma cópia da carta aos Efésios. A carta aos Efésios tem um pouco mais de conteúdo do que a carta aos Colossenses. Elas são cartas gêmeas. O que está em Colossenses 3,19 está em Efésios 5, 25. E lá em Efésios 5, 25 diz: maridos, que cada um de vocês, o quê? Ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou. E ele entregou para quem? Só que interessante, alguns leem esse versículo de forma errada. O marido não se entrega para ela, o marido se entrega sacrificialmente a Deus por ela. Leia de novo. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo, olha o sacrifício aqui, Cristo amou a igreja e se entregou por ela, se entregou a Deus em favor da sua amada igreja, sua esposa. Ou seja, amar é se dar a Deus,
Amar é sacrificar-se a Deus em favor da esposa, custe o que custar. Meu irmão, marido, essa é uma das suas funções e quem sabe a principal função como marido, se sacrificar a Deus por ela. Se dar a Deus por ela. E onde vem a fonte, ou de onde é a fonte da motivação para esse amor? A fonte para esse amor sacrificial, a motivação do marido está na esposa? Pode fazer assim, marido, não vai ofender a esposa não, porque ela sabe. A sua esposa sabe que está do seu lado, fala, não, é verdade, não sou eu mesmo. Faz assim, ó. A fonte da motivação do seu amor sacrificial por sua esposa, meu irmão, não é a sua esposa, é Deus. A satisfação do marido deve estar em Deus. Meus irmãos, maridos, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês agora. Para que um marido ame corretamente a sua esposa, ele precisa encontrar a sua maior satisfação em Deus, porque Deus é a fonte desse amor. Se você estiver baseando o seu casamento na sua satisfação com a sua esposa, eu vou dizer para você, e eu não sou profeta de mau agouro aqui, eu vou dizer para você que o seu casamento não vai longe. Se a sua satisfação plena, como nós vimos na primeira pregação, estiver na sua esposa, a sua satisfação plena tem que estar em Deus, e assim você vai ter condições de amar sacrificialmente a sua esposa como ela deve ser amada. Esse é o princípio de Deus, um amor sacrificial, a exemplo de Jesus Cristo em favor de sua igreja. Pare para pensar um pouquinho que você, marido, faz o papel de Cristo no casamento. É bem verdade que o apóstolo Paulo diz que há um mistério, Cristo e a igreja é um mistério muito maior, mas você, marido, e você, esposa, refletem esse mistério de forma menor. Como que Cristo se entregou a Deus em favor da sua igreja? Apontando os erros dela? Falando que, eu faço para você, né? Mas, a última vez, hein? Cristo, por amor, Ele se esvaziou, Ele se humilhou e Ele se entregou a Deus, por ela. Que amor é esse? Está para nós, maridos. Assim como eu disse para a esposa, se essa não é a realidade para elas, para nós também, maridos, se essa não é a sua realidade, ore ao Senhor, peça ao Senhor, Pai, me dê um coração que ame a minha esposa da forma como o Senhor quer que eu ame, como Cristo amou a igreja. Senhor, eu não consigo, mas me ajude, eu quero me sacrificar por ela, eu quero viver para o Senhor em favor dela, eu quero me esmerar no conhecimento do Senhor, me dedicar, ser piedoso nessa vida em favor da minha esposa. Eu quero, Senhor, me ajude. E o finalzinho do versículo 19 tem algo interessante, e diz assim, e não a trate com amargura, e aqui não é uma sugestão do apóstolo Paulo, aqui não é um conselho simplório dizendo assim, tudo bem, se você quiser, não trate ela com amargura, não, aqui é um mandamento, é uma ordem mandamental da palavra de Deus, é uma ordem, não a trate com amargura. E eu faço uma pergunta para vocês que estão me ouvindo, o que é tratar com amargura? Ou outra pergunta, quem é que está tendo amargura aqui? É a esposa ou é o marido? Porque muitos pensam, né? Não a trate com amargura, como se o marido estivesse tratando a esposa e ela então vai viver amargurada. Quem quer que fique com a amargura aqui? É o marido. Em outras palavras é assim, não use de amargura para se relacionar com a sua esposa. Não a trate você com amargura. É isso que o texto está dizendo. Por quê? Porque a amargura, ela surge quando as expectativas egoístas do marido não são atendidas. Quando o marido não tem as suas expectativas egoístas, pecaminosas atendidas, ele fica bicudo, bravo, irado, autoritário, amargurado. Porque a vontade dele, do seu eu não foi feita. Perceberam o contexto? Perceberam a escrita? Não trate a sua esposa com a sua amargura,
Quando o marido quer usar, quando ele quer se satisfazer, ter os seus gostos, suas vontades, seus apetites satisfeitos por sua esposa, esses apetites egoístas, ele deseja então usar a sua esposa com, por exemplo, o autoritarismo. Amargurado que ele está, ele imprime uma autoridade errada, autoridade pecaminosa no lar, de cima para baixo, dizendo assim, ó, quem manda aqui sou eu. Fala isso não, meu irmão. Isso demonstra amargura no seu coração. Em outras palavras, você está dizendo assim, ó, eu quero que a minha vontade seja feita. Isso é autoritarismo. Ou, por conta do coração amargurado do marido, ele usa de terrorismo. O que é terrorismo no casamento? São ameaças. Ó, se você não fizer, tem tanta lá fora que quer, hein? Faz isso não, meu irmão. Ameaças. Ou manipulação, né? E o homem, não pense você, esposa. Bom, você conhece seu marido, né? Que o homem não sabe manipular, as irmãs também sabem manipular, mas os homens também. Os homens fazem biquinho. Vocês lembram do caso de um marido que fez biquinho para a esposa? Quem? Acabe. Jezabel não fez o que ele queria, ele ficou bicudo. Silêncio. O marido, ele sabe que manter um dia após dia, semana após semana no gelo. O marido sabe fazer isso, né? Aquele silêncio sepulcral que a esposa chega para ele e fala, meu amor, o que está acontecendo? Você está quieto? Fala comigo não. Mas o que foi, meu amor? Me fala, eu fiz alguma coisa? Depois a gente conversa. Esse depois nunca chega. E usa dessa manipulação, por quê? Porque o seu ego está ofendido, ou o seu ego não foi satisfeito, porque a esposa não fez aquilo que ele queria. Isso suas vontades pecaminosas. E qual então que é o ingrediente desse trato errado, desse trato pecaminoso do marido para com sua esposa? É a amargura. Na nova tradução na linguagem de hoje, não sei quem está lendo na NTLH aí, lá a escrita não usa a palavra amargura, mas usa grosseria. Lá está escrito, não seja grosseiro com ela. Não seja grosseiro com ela. Quando o coração do marido está cheio de amargura, quando o seu ego está inchado e a sua vontade muitas vezes não é feita, e eu estou dizendo vontade pecaminosa, desejos próprios, que ele pode muitas vezes abrir mão, sacrificialmente por amor à esposa, quando a sua vontade não é feita, ele a trata com grosseria. Isso é errado. Então, o mandamento do Senhor para você, marido, para mim, marido, é: não a trate com amargura, não seja grosseiro com ela. Amargura e grosseria é totalmente oposto ao amor sacrificial. Por quê? O amor sacrificial é um amor que envolve respeito. Respeite a sua esposa. Ela é igual a você. Ela foi criada por Deus. Ela também é filha de Deus. Ela, a palavra de Deus diz que ela é co-herdeira de Cristo. O que é co-herdeira? Ela é herdeira de Cristo junto com você. Então respeite a sua esposa. Proteja a sua esposa. Isso é um amor sacrificial. Proteja a sua esposa. Se você ouvir um barulho lá fora no quintal, não fala, vai lá, meu amor, vê o que é. Meu irmão, vai você. Estou dando um exemplo rasteiro aqui para você entender que você precisa tomar a frente na proteção, na guarda, na vigilância dos ambientes onde você está com sua esposa, com sua família. Meu irmão, é com você, marido. Proteja, sustente, e o sustento não é só o material, porque isso, meu irmão, é com você, tá? Não é você que vai viver do Bolsa Família e a esposa está lá se lascando até de segunda a sábado trabalhando. Você é o provedor principal do lar, é você que precisa ser o primeiro a levantar e o último a deitar. É com você. Sustente materialmente a sua esposa, mas mais do que isso, sustente a sua esposa espiritualmente. Lave a sua esposa com a palavra, fale da palavra com ela, ensine a palavra com ela, ouça ela compartilhar a palavra com você. Isso é sustentar espiritualmente a sua esposa. Tenha uns momentos de carinho para com a sua esposa, meu irmão. Parece que isso está tão no passado, né? Carinho, parece que falta, né? E o tempo vai passando e a distância vai aumentando entre o casal. No namoro, o namorado sabia até quantos pelinhos ela tinha na mão. Contava. Hoje,
A esposa aparece com um vergalhão assim porque se queimou. O marido nem notou. Carinho, romantismo. Falta romantismo hoje para os maridos, e a iniciativa é nossa, marido. Romantismo, e romantismo envolve, por exemplo, elogios. Às vezes a esposa fala, nossa, meu amor, você faz tempo que não fala que me ama. É uma carência que elas têm, e nós precisamos suprir. Aí tem marido que fala, mas eu falei para você quando nós nos casamos, de lá para cá não mudou. Deixa eu tomar água aqui. Fala que você a ama toda hora. Ela precisa. Não tem problema não. Isso é sacrificar-se. Isso é você honrar aquela esposa que está ali do seu lado, a sua esposa. Seja romântico, elogie. A comida está boa. Ah, amor, eu queimei o arroz, meu Deus do céu. E agora, não tem problema, meu amor, eu gosto da rapa. Eu amo a rapa. Agora você não vai falar que você ama mais a rapa da sua mãe do que da sua esposa, que aí você vai arrumar um problema. Então elogie, seja aquele incentivador, não um cobrador. Não aquele cara, não o marido, o homem, quando chega no lar, a esposa fala para os filhos, oh, excelência, seu pai chegou. Ai, meu Deus. Quando o pai chega no lar, quando o marido chega no lar, tem que ser um momento de refrigério para a família. Ele é o esteio. A esposa tem que chegar quando vê a porta aberta e falar, amor, que saudade que eu estava de você. Não vejo a hora de você aposentar para você ficar o dia inteiro comigo. E nós precisamos cultivar isso, o marido está para nós. Mas muitas vezes a amargura toma conta do nosso coração e a gente fica sempre pensando no eu, ela não me satisfaz, ela não fez para mim. Eu falei para ela fazer, ela não atendeu ao meu pedido. Só eu, irmão, quebre esse seu orgulho, sacrifique-se por sua esposa. Isso é amar. Muitas vezes eu sou o cobrador lá em casa, isso não vai longe. Não vai longe. Porque da mesma forma que eu cobro, de lá para cá vem também. Eu preciso cada vez mais aprender a amar a minha esposa sacrificialmente. Sacrificialmente, me doar no meu casamento e para a minha família. E está para nós. Olha só o que o John Piper ensinou também. Hoje eu trouxe só Piper, hein? Calibre bom. Piper ensinou o seguinte: homens com almas cheias do Evangelho não veem as mulheres como coisas a serem manipuladas ou controladas, mas como tesouros a serem honrados e protegidos. Ah, que coisa linda! Tesouros a serem honrados e protegidos. Eu não estou dizendo para você, marido, fazer os gostinhos da sua esposa, não é isso, porque a esposa também tem vontades pecaminosas, que você, marido, precisa ser firme e imprimir a sua autoridade santa, a autoridade que Deus te deu, para falar, não, meu amor, isso nós não vamos fazer. Não, meu amor, isso você não vai fazer, por favor. Isso vai contra os princípios de Deus. Não, eu acho que isso não vai ficar adequado para você. Atenta para o meu pedido, minha esposa, por favor, não faça isso. Sim. Não é anular a personalidade do marido também, perceberam? Mas é buscar sabedoria de Deus para você, marido, entender a situação da sua esposa, a constituição da sua esposa, o emocional da sua esposa e agir com amor sacrificial. Mas nunca, e eu digo nunca por quê? Porque é um mandamento, nunca é não. Não a trate com a amargura no seu coração. O marido, então, ele se entrega a Deus e se sacrifica em favor da esposa. Ele não manipula, pelo contrário, ele instrui com amor e verdade. Muitos maridos ficam manipulando, mas não falam a verdade para a esposa, não andam na luz com a esposa. Eu não gostei do que você fez. Aí, às vezes, a esposa faz alguma coisa e fala, e aí, você está meio jururu comigo, o que foi? Não, nada não. Não é nada não, abre sua boca, homem, fala. Pode falar. Ah, mas ela é uma fera, meu irmão, você não sabe como é que ela... Não. Deus vai tratar do coração dela, se ela se exceder na irritação, na cobrança, Deus vai cuidar dela. Abra o seu coração, não manipule, mas ande na luz, instrua com amor e com verdade. Não use a sua esposa de forma egoísta, pelo contrário, sirva humildemente. Não oprima a sua esposa, pelo contrário, proteja e honre. Não despreze a sua esposa, pelo contrário, valorize-a e respeite-a. E lembrando que nós estudamos na primeira pregação, colocando aquela imagem do triângulo, olha aí, se o marido estiver buscando a Deus
e a esposa estiver buscando a Deus, eles estarão mais próximos entre si, cumprindo os princípios do Senhor. Olha que legal. Esposa, você precisa buscar Deus. Marido, você precisa buscar Deus. Não é um deixando para o outro, falar, não, o meu marido é que é o sacerdote, líder do lar, ele que busca a Deus, ele que ora, ele que lê. Não, você é uma indivídua diante de Deus, você também precisa buscar. Marido, você tem uma responsabilidade seríssima diante de Deus, no seu lar. Busque a Deus. E assim os dois vão estando mais próximos um do outro. E o casamento vai sendo uma bênção nesse mundo de tanta inversão de valores, não é? Vamos lá então, caminhando agora. Vimos sobre esposa, vimos sobre marido, vamos ver agora sobre os pais e os filhos, e no versículo 20 o apóstolo Paulo escreve para os filhos: e crianças, vocês que são filhos, vocês estão com um papelzinho aí, não estão? E eu coloquei, o tio Rodrigo colocou para você tentar decorar o que está escrito aí. Vamos ler todos juntos o versículo 20, todos mesmo, de Mamando a Caducando, versículo 20, vamos lá. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. E eu preciso dizer para você que é filho, e você que é filho, você é filho, seja casado, solteiro, pequeno, médio, grande, você é filho, e se você é filho, uma ordem clara, que não há dúvida na palavra de Deus, para você que é filho, a ordem é: obedeça. Obediência. O filho precisa sempre ser lembrado de que se tem uma coisa que agrada a Deus, é a obediência. Para nós filhos não tem outro caminho, é obedecer aos nossos pais. Aqui quando o apóstolo Paulo escreve, obedeçam em tudo, de acordo com a vontade de Deus. Obviamente, você, filho, está livre de obedecer ao seu pai, se ele mandar você não congregar mais. Filho, a partir de hoje você não lê mais a Bíblia, até uma ordem aqui em casa. Não. Que Deus nos livre de chegar num momento desse, você como filho. Mas você tem todo o direito, biblicamente falando, de desobedecer aos seus pais, porque primeiro importa agradar a Deus do que aos homens. Por isso que o apóstolo Paulo termina o versículo 20 dizendo: isso que, essa obediência total aos pais, de acordo com a vontade de Deus. Aquilo que Deus não é contraditório. Ele fala para o filho obedecer, e obedecer é de acordo com a vontade de Deus. Isso é agradável diante do Senhor. E, filhos, obediência pressupõe ordem. Você obedece o quê? Você obedece a algo que não existe, ou algo que você não tem um direcionamento, não tem uma diretriz? Não, obediência pressupõe uma ordem, pressupõe um mandamento, pressupõe uma regra, e eu vou utilizar uma palavra aqui: obediência pressupõe limites. Quando o limite é extrapolado, quando o limite é rompido, vem a desobediência. Obediência pressupõe limites. E tem filho que vive sem limite algum. Tem filho que é o rei da casa, a rainha da casa. Que depois, quando o filho nasceu, os pais suspendem tudo. Falam: não, irmão, tem que se erguer tudo, senão ele passa derrubando tudo. Mas a casa... O ambiente normal da casa, a organização normal da casa tem que ser mudada totalmente por causa do reizinho, por causa da rainhazinha. O filho precisa entender que o matrimônio vem antes da paternidade ou da maternidade. Quando o filho chega no lar, o pai e a mãe já existiam lá e a ordem já está estabelecida. É bem verdade que dependendo do momento, adequam alguma coisa ou outra, mas o rumo da família não vai ser mudado por conta do menino, da menina. Isso não pode acontecer, isso tem que ter limites. E limites começam em casa. O lar é um laboratório, o lar é a oficina para moldar a obediência. É em casa, as coisas começam em casa, e elas são acertadas em casa, ou elas desembestam em casa.
É em casa, é no lar. Não adianta querer educar o filho aqui na igreja, por exemplo. Meu filho não obedece, mas aqui na igreja é que você quer pôr na cabeça dele que ele tem que obedecer, que tem que obedecer. Não, aqui é consequência. O filho não é educado lá na escola, o filho não é educado lá na sociedade. O filho, ele é educado em casa. O que ele está vivendo em casa, ele vai viver fora de casa. Se em casa a criança vai aprendendo a respeitar os pais, vai entendendo limites, vai tendo disciplina, onde a criança estiver, ela vai lembrar dos limites que já foram instruídos em casa. O coraçãozinho da criança já vai ser moldado, trabalhado, podado pelos limites que foram impostos, ensinados, educados, instruídos em casa. E quem sabe basta uma olhada do pai ou da mãe que estão fora de casa, olhando aquela cara feia. Seu pai e sua mãe olhavam feio para você quando você era pequeno? Né? Basta uma olhada meio assim, que o filho vai lembrar, eita, meu pai não está satisfeito comigo não, deixa eu ficar quieto aqui. Por quê? Porque lá em casa ela sabe que né, o couro come. É em casa que o negócio começa. Precisa ser moldado em casa. E falando sobre disciplina, os limites são estabelecidos pela disciplina, e eu trago para você 2 conceitos de disciplina, é o que nós precisamos aprender como pais, para educar os nossos filhos, para os filhos aprenderem a obedecer. Primeiro é a disciplina preventiva, depois vem a disciplina corretiva. Vamos lá, primeiro, disciplina preventiva, e é a mais importante. A disciplina corretiva não é a mais importante. Primeiro você precisa educar, ensinar, instruir, gastar tempo, como eu escrevi aí para vocês. A disciplina preventiva é a mais importante, ela acontece primeiro e devemos dedicar tempo. Você que é pai, ou você que é mãe, ou você que deseja ser pai, você que deseja ser mãe, você vai ser matriculado na escola da dedicação de tempo. É com você. Você vai ter que usar seu tempo para instruir, para ensinar, para falar de novo, para instruir, para ensinar, para falar de novo, para educar, para discipular. Não é a igreja que vai discipular seu filho. É você, pai, é você, mãe, é você, papai, é você, mamãe, que vai pastorear o coraçãozinho do seu filho que passa por dramas. Que na escola ou na sociedade, onde ele estiver, está sendo bombardeado e o coraçãozinho dele está ficando aflito por conta dos distúrbios desse mundo. E você, papai e mamãe, precisa pastorear o coraçãozinho do seu filho. Isso é com você, isso demanda tempo. Você vai precisar desligar o jogo de futebol. Você vai precisar deixar de fazer muitas coisas que você quer fazer para você investir em algo melhor, em algo de maior valor, que é o coraçãozinho do seu filho. Ensine, gaste tempo, discipule, explique, fale de novo. Mas aí, se o filho não obedecer, tem a disciplina corretiva. Entenderam? Isso é em último caso, é depois, não é primeiro. Porque muitos pais ou mães, se o filho desobedece, faz bagunça, já dá aquela chinelada de longe. Mas você ensinou que não era para fazer? Você falou que não era para pegar? Você instruiu? Você falou, olha, o pai está falando com você, a mamãe já falou para você. Fale, ensine, para depois, se não obedecer. Aí, quando o limite que foi estabelecido pela disciplina preventiva, quando o limite é extrapolado, aí vai ter que vir com um segundo momento da disciplina, que é a disciplina corretiva. O que é a disciplina corretiva? É um afago? Não, meu amorzinho, não faz isso. Não, é punição, é castigo, é sofrimento. O filho precisa sofrer. Você não sofre quando é disciplinado por Deus? Por que você está poupando seu filho disso? Sua filha disso? Disciplina corretiva. E dependendo do caso e da idade, disciplina corretiva, eu estou dizendo, por exemplo, é colocar de castigo, é tirar uma coisa que ele gosta tanto, isso vai doer, vai fazer ele sofrer, vai fazer ele entender que o que ele fez foi errado. Ele precisa se arrepender, ele precisa voltar, pedir perdão. E se ainda assim continuar na rebeldia, no coração endurecido, é necessário, dependendo da idade, dependendo do caso, é necessária a disciplina corretiva física. Será que a gente tem que fechar a porta para falar isso hoje? Não é? Disciplina corretiva física. E a palavra de Deus usa um termo, vara. O que é a vara? Vara realmente é um galho
Deixa eu explicar para vocês. É um galho, onde o papai e a mamãe vai lá com toda a paciência do mundo, tirar as folhinhas, né? Tira o que vai machucar de espinho, e a vara é algo que se interpõe entre a mão e o bumbum. Às vezes não tem a vara no momento que você precisa dar a disciplina, você não vai precisar, não vou te corrigir agora porque não tem vara. Às vezes pode acontecer de você ter que disciplinar fisicamente naquele momento, senão você perde, sabe? Você perde o feeling da disciplina. Precisa, é necessário. Tem vezes que é necessário. Você não tem uma vara ali, então use um instrumento adequado, gravem bem isso, adequado, que se interponha entre a sua mão e o bumbum da criança. E por que eu estou falando bumbum da criança? É porque no bumbum da criança Deus fez especialmente preparado para receber disciplina física. Não bata nas costas, não bata na cabeça, pelo amor de Deus, não bata nas pernas, no pé, na palma da mão, não faça isso. É no bumbum. E dependendo da idade da criança, ela não entende com a cabeça, ela entende com o bumbum. Às vezes você fala, não faz isso, não faz isso, não faz. E ela faz, ela desobedece. De repente você dá aquela varada, ou aquela chinelada, ou usa um instrumento adequado que Deus te dê sabedoria para você usar na hora, e ela, meu Deus, ela assusta, ela não vai fazer mais, ela entendeu o recado. Então tem a disciplina corretiva. E a Bíblia dá respaldo, não é o Rodrigo que está falando, não é a psicologia moderna que está falando isso. Aliás, a psicologia moderna, infelizmente, se não tiver bases cristãs, a psicologia moderna vai me mandar prender se eu ficar falando isso aqui. Mas é a palavra de Deus, e nós estamos pautados na palavra de Deus, custe o que custar, como eu disse no início. Irmãos, a igreja, nossas famílias estão indo contra a cultura, é subindo a correnteza do rio. Nós precisamos viver a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz, por exemplo, nesses dois textos, Provérbios 23, 13 e 14, olha só aqui que eu projetei aí. Não deixe a criança sem... Oh meu Deus, está claro, não deixe sem disciplina. Por quê? Se você a castigar com a vara é o quê? É castigar com a vara. Ela não morrerá. É bem verdade que tem outro texto em Provérbios que diz assim para o pai, não exceda no castigo a ponto do seu filho morrer. Por isso que tem que ser adequado. Por isso que muitas vezes nós, quando estamos com raiva mesmo de pegar o nosso filho, nós precisamos buscar do Senhor sabedoria, um equilíbrio, falar, Senhor, não vou poder corrigir ele nessa hora, senão eu vou machucar demais. Respira. Por isso que é o tempo de você ir lá na árvore, pegar um galho, tirar as folhas, vai orando, vai clamando ao Senhor sabedoria para você chegar lá. Não estou dizendo plena, mas assim, com equilíbrio emocional, de tal forma, com ira sim, porque o que o seu filho fez é desobediência e ninguém está passando mão em desobediência, mas vai de forma a discipliná-lo adequadamente. Então diz assim, você castigar com a vara, não, ela não morrerá. Ai não, irmão, não corrige meu filho, porque meu Deus do céu, tadinho, ele é um tesouro, se eu encostar nele, ele quebra. Não quebra não. Muitas vezes o filho está desobedecendo o papai e a mamãe, está envergonhando o papai e a mamãe, porque nós vamos ver no versículo 15 aqui do 29, o filho merece, precisa. Às vezes o filho pede para o pai bater ou a mãe bater, sabia? E a gente está desapercebido ou querendo viver os princípios do mundo na nossa casa. E aí o texto continua, você a castigará com a vara, e olha só que interessante, e livrará a alma da criança dela do inferno. O que é isso? O texto aqui não está dizendo que se você corrigir seu filho, você vai salvar o seu filho, você vai dar salvação para ele. Não é isso. A salvação vem mediante a fé em Jesus Cristo. Mas o que o texto, com a sabedoria de Salomão e a sabedoria aqui do livro de Provérbios, está ensinando? Quando você corrige o seu filho, ele entende que ele é mau, que o que ele fez é errado. E se ele entende que ele é mau e o que ele fez é errado, ele vai ser castigado por isso. Ele está sendo castigado aqui nessa terra por você. E se ele parar para pensar, vai chegar um momento que ele vai parar e pensar assim, eu sou tão mau, e se eu continuar mal, eu vou ser castigado. Eu vou ser castigado num lugar. Alguém vai me castigar futuramente, porque eu estou fazendo coisa errada. Então eu preciso de redenção. Eu preciso ser transformado. Esse é o caminho da vara, é mostrar para o filho que ele é errado e que ele precisa de transformação. E aonde que você vai instruir o seu filho a ser transformado? Pregando o evangelho para ele. Olha que lindo isso. Por isso que precisa da vara. Versículo 15 do 29, em Provérbios. A vara e a disciplina dão sabedoria. A vara e a disciplina. Aqui,
está mostrando assim, ó, o castigo, a punição e o ensino. Aqui é como se mostrasse a disciplina corretiva primeiro e a preventiva depois. Não é? A vara e a disciplina dão sabedoria, as duas juntas. Mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. E tem hora que às vezes você está num lugar, está no shopping, está no restaurante, a criança não para de berrar e desobedece de tudo quanto é jeito, você fica olhando para a mãe está uma vergonha. Por quê? A palavra de Deus se cumprindo. Porque não castiga, porque não disciplina, porque não ensina, porque não pratica a palavra de Deus. Né? Nós precisamos aprender isso. Em ambos os casos, tanto na disciplina preventiva quanto na corretiva, nós precisamos estar com o coração encharcado de amor. Por quê? Quem que disciplina você? Deus. É ou não é? E Deus, em Hebreus capítulo 12, versículo 6, ensina que o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Então, se você ama o seu filho, você precisa discipliná-lo. Precisa. Isso é questão de amor. E para encerrar, no versículo 21, tem instrução para os pais? Tem. Vamos lá, todos juntos, lendo em voz alta. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. E o que o texto está querendo mostrar para os pais aqui, sobre irritar os filhos, sobre desanimar os filhos, é que por que os filhos ficam irritados e ficam desanimados? Quando os pais não são modelos. Quando o discurso dos pais não bate com o comportamento dos pais. Quando, em outras palavras, os pais falam assim, façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Isso irrita o coração do filho. Você que é filho sabe disso. Isso desanima o filho. Quando existe um contraste, um abismo tão grande entre os que os pais falam e o que os pais vivem. E faz a mente da criança entrar em parafuso, o coraçãozinho dela fica irritado, fica desanimado. E entra na fase da adolescência, da juventude, já com o coração revoltado. O meu pai cobra de mim, mas ele não vive. O meu pai fala para eu ir para a reunião de jovens, mas ele não congrega. O meu pai fala para eu ler a Bíblia, mas eu não vejo ele abrindo a Bíblia, estudando, lendo com a gente. O meu pai fala para eu orar, mas ele não ora. O meu pai fala para eu não brigar com meu irmão, mas ele vive num pé de guerra aqui em casa com a minha mãe. Desanima o coração do filho, irrita o coração do filho. Primeiro, os pais precisam ter uma ética adequada no lar, para então ter a autoridade e um respaldo de vida para educar os filhos e não irritá-los, não desanimá-los. Por exemplo, o pai ou a mãe fala para o filho não gritar, mas fala, para de gritar! Mas como? Você quer ensinar o filho a não gritar gritando? Ou então, filho, não pode mentir, hein? Aí daqui a pouco liga aquele irmão, meio chato. Não é nosso aqui não, é de outra igreja. E aí, a filha atende o telefone, pai, é o fulano. Fala que eu não estou. Mas a criança não pode mentir. Meu pai falou para falar para você que ele não está. Então, o que irrita o coração do filho, o que deixa ele desanimado, é quando o pai cobra, mas não vive. Quando a mãe cobra, mas não vive. Não é que os pais são impecáveis. Nós nunca seremos perfeitos. Mas como eu disse na primeira pregação, os filhos não querem perfeição, eles querem verdade. E quando a gente erra, e a gente vai errar muito, e você mãe, você pai tem errado muito, mas reconheça para o seu filho e fala, filho, eu errei, eu me excedi, eu pequei contra você, me perdoa. Isso sela no coração da criança a verdade, a sinceridade, o desejo do papai e da mamãe de viver a verdade diante do Senhor. Eles esperam verdade e não perfeição. Quando nós pais erramos, nós devemos reconhecer os nossos erros. Isso é viver a cruz, isso é viver o evangelho dentro do lar. E a gente acha que se a gente se humilhar perante os filhos, a gente vai perder a nossa autoridade, né? A gente acha que se a gente for pedir perdão para o nosso filho, falar, ixi, meu filho vai achar que eu sou fraco. Ele precisa achar isso. Às vezes ele até acha, você nem tem ideia. E de fato você é fraco, você precisa de Deus, meu irmão, minha irmã. Reconheça seu pecado diante do filho. Você pregar, você viver o evangelho em casa, falar, me perdoa, meu filho, em nome de Jesus, eu errei, eu errei com a sua mãe, eu não devia ter brigado na frente de vocês com ela, me perdoa.
Você perdoa o papai, perdoa a mamãe? Ora pelo papai, ora pela mamãe. Eu preciso de você, meu filho. Isso é viver o evangelho em casa, não é? Isso é fincar a cruz no meio do nosso lar. Eu encerro então esses princípios tão valiosos para nós, né, como maridos, como esposas, como pais, como filhos, dizendo que nesse ambiente de autoridade e submissão deve haver uma placa com uma mensagem bem clara. E a placa no nosso lar é: o papai é autoridade, a mamãe é autoridade. Não, a placa fincada bem no meio do nosso lar é a seguinte: Cristo é a autoridade máxima aqui nessa casa. O papai está submisso a Cristo, meu filho. A mamãe está sujeita a Cristo, meu filho. Nós nos submetemos à autoridade máxima que é Cristo. Por quê? O que Cristo falou em Mateus 28, 18? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Cristo é o dono do nosso lar. Cristo manda na nossa casa. Não sou eu nem minha esposa que vamos mandar, mas nós estamos sujeitos a Cristo. Aleluia! Cristo é a autoridade máxima em nossos lares. Então as decisões, os valores e a convivência familiar devem ser guiados pelos ensinamentos e pelo exemplo de Cristo. E se você ainda não está vivendo isso no seu casamento, na sua paternidade, na sua maternidade, meu irmão, não desanime, não abandone, recorra a Cristo. Você precisa de Cristo. O que Cristo falou para você e para mim? Sem mim, vocês não podem fazer nada. Senhor, eu não consigo ser o marido que eu quero ser. Senhor, eu não consigo ser a esposa que eu quero ser. Senhor, eu não consigo ser a mãe que eu quero ser. Senhor, eu não consigo ser o pai que eu quero ser. Senhor, eu não consigo ser o filho que eu quero ser. Eu preciso do Senhor. Sabe quem está mais interessado do que você? É Deus, é Cristo, em mudar essa situação, em colocar ordem na desordem da sua casa, da sua família. Louvado seja Deus. Cristo vai mudando o seu e o meu coração. Cristo vai nos transformando para nós vivermos os mandamentos dele no nosso lar. Sem ele, nós não conseguimos nada. Porque se eu parasse aqui a pregação, ia ficar só nos nossos esforços, né? Faz aí homem, faz aí mulher, faz aí filho, faz aí pai. A gente não vai longe. Nós precisamos de Cristo, que é a autoridade máxima em nosso lar, para nós vivermos com casamentos e famílias nesse mundo, que é um mundo de trevas, que nós sejamos luzeiros com nossos casamentos e nossas famílias nesse mundo para a glória do Senhor. Dependência e coragem. Vamos lá? Está para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai Santo, nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor. Com o Senhor nós conseguimos. Sem o Senhor nós estamos perdidos. Portanto, Jesus Cristo, tome as nossas vidas e ganhe os nossos lares, nossas famílias, nossos casamentos, para vivermos os teus princípios. Por favor, Senhor, no nome de Jesus. Amém.